Olá, turma, boa tarde. Estamos aí mais uma aula nossa, né? Bom, na aula de hoje, gente, nós vamos ver um pouco mais sobre a questão da Rosa dos Ventos, né? Foi uma das primeiras aulas que a gente teve nesse ano. Eu queria revisar isso aí um pouco com vocês, porque dessa vez eu quero trabalhar com vocês a utilização da Rosa dos Ventos nos mapas. E aí, só para a gente dar uma relembrada, a gente tem aí nessa figura a Rosa dos Ventos, né, com as direções geográficas, né, os pontos cardeais e colaterais, né? E aí, para quem não lembra isso, vale a pena dar uma olhada lá na apostila de vocês, dar uma olhada na primeira aula que a gente teve, né, que está falando lá sobre essa questão da Rosa dos Ventos, dos pontos cardeais e colaterais. Mas aqui eu quero que vocês entendam o seguinte, que cada ponto desse que a gente já viu na aula de Rosa dos Ventos, cada ponto indica uma direção geográfica, uma direção do espaço geográfico. Por isso que eu fiz um trabalho, pedi um trabalho para vocês, para brincar um pouco na casa de vocês, de observar as direções geográficas na casa de vocês e descrever a paisagem para cada direção. Então, quando a gente está falando aí norte, sul, leste, oeste, enfim, esses pontos todos aí, tanto os cardeais quanto os colaterais, eles estão indicando para a gente uma direção, né? Um caminho, apontando um caminho, beleza? E aí, quero que vocês observem o seguinte, que existem vários tipos de rosa dos ventos diferentes, né? Aquela que a gente viu na aula passada, né, aliás, que a gente viu nas aulas anteriores, ela é aquela figura mais comum, né? É a mais comum que a gente vê. Então, essa figura que está aí no centro, aí, essa estrela, né, é a rosa dos ventos propriamente dita. Existem várias outras, de vários designs, vários estilos diferentes. Na verdade, esses estilos eles também se referem a diferentes civilizações, a diferentes povos que ao longo do tempo foram desenhando essa rosa dos ventos, enfim, foram dando as suas características naturais para esse símbolo, né? Esse símbolo gráfico. Mas nos mapas, as mais comuns de se encontrar no mapa são essas duas que estão no centro da imagem, né? Essa que parece mais com uma estrela, né? E essa outra que é uma setinha só com o norte. E aí, professor, por que essa setinha com o norte? Porque quando a gente fala de orientação geográfica, de encontrar as direções no mapa, de encontrar as direções geográficas, geralmente a gente tende a buscar o norte como referência, né? Isso tem a ver com a história da globalização, né, em que os países do hemisfério norte eles se tornaram dominantes, eles se tornaram hegemônicos, né, os países da Europa principalmente, e enfim, depois os Estados Unidos. Então, o norte seria a direção do mundo, né? Seria para onde o mundo se orienta. Então, assim, isso é uma questão, na verdade, ideológica, né? Mas o fato é que nos mapas, na cartografia, essa ideologia ela está representada com essa noção de que o norte é o caminho para onde todos querem ir. Então, inclusive a bússola, ela geralmente diz para a gente o que, aonde está o norte. Sabendo onde está o norte, eu consigo saber as outras direções geográficas. Por isso que essa figura aí que está no centro aí, que é uma seta preta com esse N de norte, ela é muito comum nos mapas. Mesmo um mapa da cidade do Rio de Janeiro, um mapa do estado do Rio, um mapa do bairro de vocês pode aparecer com esse símbolo aí, ao invés de aparecer com uma rosa dos ventos. Mas vamos entender então como é que se utiliza isso nos mapas. Bom, a gente tem aqui um mapa do Brasil, né? Não é exatamente um mapa isso aí, mas é só para a gente ter uma noção, né, de como se utiliza. Então vamos imaginar que isso aí é um mapa do Brasil com as regiões geográficas.
E aí o que acontece? A gente coloca a Rosa dos Ventos, a gente posiciona a Rosa dos Ventos no centro do mapa, né? Então, claro, vocês não precisam fazer isso fisicamente, pegar lá uma Rosa dos Ventos e desenhar no mapa que você está vendo. Você tem que imaginar mais ou menos onde é o centro do mapa e posicionar ali mentalmente essa Rosa dos Ventos. E aí você, com isso, consegue saber para que direção fica cada parte do mapa, né? Assim, turma, eu quero chamar a atenção de vocês para algumas coisas. Primeiro, no caso do mapa do Brasil, olha o que a gente tem aí. A gente tem a Rosa dos Ventos e ela está apontando as direções geográficas no mapa do Brasil. Bom, só que aí vocês estão vendo, eu botei propositalmente esse mapa de regiões para a gente ver algumas coisas. Que quando a gente fala de região, não é a mesma coisa que direção geográfica. Região é uma coisa, direção geográfica é outra coisa. Região é uma divisão do território. Você divide o território para melhor administrar, para melhor compreender esse território, essa parte do território. E direção é uma direção geográfica, é para onde eu vou. Então, no mapa do Brasil, por exemplo, olha o que a gente está vendo aí. Esse mapa, dessa forma, dividido em 5 regiões, foi feito pelo IBGE para dividir o território brasileiro. O IBGE, quando fez isso, buscou colocar as regiões correspondendo às direções geográficas do Brasil, né? Então, a região norte realmente está lá para o ponto norte, para o ponto cardeal norte. O nordeste está no ponto cardeal nordeste. A mesma coisa com o sudeste, com o sul. Centro-Oeste. Centro-Oeste nem é uma direção geográfica. Centro-Oeste não existe essa direção geográfica chamada Centro-Oeste. Na verdade, aí a direção geográfica é o quê? Oeste. Centro porque é o centro do Brasil. Bom, mas se a gente for analisar isso rigorosamente, vocês vão ver que a região norte ela está ocupando também o que seria o noroeste, né? Ah, mas por que não tem região noroeste? Ah, não tem, porque o IBGE quis dividir em apenas 5 regiões, né? Se a gente quiser forçar um pouquinho, ali entre o sudeste e o nordeste, né, se a gente for rigoroso, ali teria que ter também uma outra região, a região leste, né? E assim vai. Então, o sudoeste, tudo bem, o sudoeste realmente não tem, né? O Brasil, o formato do território brasileiro permite a gente excluir aí o sudoeste. Mas é só para vocês verem que o nome da região não é fiel exatamente à direção geográfica onde ela está. Tenta-se fazer uma correspondência entre a direção geográfica e o nome da região, mas nem sempre isso vai acontecer, né? A região norte eu acho que é o melhor exemplo. Ela realmente ela está para o norte do Brasil, mas ela ocupa também o noroeste, entendeu? Bom, aqui a gente tem um outro mapa que é um mapa do estado do Rio de Janeiro, né? Esse mapa do estado do Rio de Janeiro, então, para a gente usar a Rosa dos Ventos aí, mesma coisa. A gente posiciona a Rosa dos Ventos no centro do mapa, né? E aí a gente vai, então, encontrar as direções geográficas nesse mapa. Por exemplo, esse mapa aqui, ele não é um mapa de regiões, né? Embora até tá dividido aí, né? Se vocês na legenda não aparece, mas as cores elas indicam para a gente as regiões do Rio de Janeiro e o nome das regiões, se vocês forem pesquisar, não bate com as direções geográficas, né? A região norte, por exemplo, é essa região rosa do mapa. E se a gente observar usando a nossa Rosa dos Ventos, a gente vai ver que essa aqui é a direção, na verdade, nordeste e leste do Rio de Janeiro, e não a direção norte. A direção norte estaria aqui nessa parte azul,
né? Que tem outro nome, não é o nome dessa região aí azul não é região norte, é a região do Vale do Paraíba, né? É a região, na verdade, centro-fluminense, né? Então, e aí a região aqui é onde está esse amarelinho aí, esse laranjinha claro, é a região sul do Rio de Janeiro, que se a gente olhar a Rosa dos Ventos seria a direção oeste, não direção sul. A direção sul no mapa do Rio de Janeiro é onde está aqui, é, Maricá, onde está Saquarema, que o nome da região também não é região sul, o nome da região é Baixadas Litorâneas. Então, assim, só para chamar a atenção de vocês, né, essa confusão toda aí é só para chamar a atenção de vocês que o nome da região nem sempre vai ser correspondente à direção geográfica, tá? Mas então para que serve a direção geográfica? Serve para a gente ter uma noção de onde fica as coisas, né, em relação ao mundo, em relação ao espaço geográfico. Então, por exemplo, a gente posicionando a Rosa dos Ventos no centro do mapa, o que fica partindo do Rio de Janeiro, o que fica no leste do estado do Rio de Janeiro? No leste do estado do Rio de Janeiro a gente tem aí município de Rio das Ostras, município de Macaé, né? E na direção oeste do Rio de Janeiro? Na região oeste a gente tem aí municípios de Rio Claro, de Piraí, enfim, a gente, como é um mapa de municípios, a gente consegue dizer os municípios que tem aí. Se fosse um mapa, por exemplo, de recursos hídricos, a gente conseguiria ver os rios, para onde tem um determinado rio, um outro rio, a gente utilizando essa Rosa dos Ventos. Então a função dela no mapa é essa, é indicar para a gente as direções geográficas de um determinado mapa. Bom, desse modo então, para a gente exercitar um pouco isso que a gente viu aí no vídeo hoje, eu vou pedir para vocês fazerem essa atividade, vou colocar essa aula em PDF lá no sistema, no SIG, né? E então vocês vão ter aí uma atividade para vocês utilizarem a Rosa dos Ventos nesse mapa da cidade do Rio de Janeiro. E aí eu quero que vocês utilizem a Rosa dos Ventos da mesma forma, posicionando no centro. E só que se vocês observarem no mapa, não é exatamente aquela rosa, aquela estrela, é um outro tipo de símbolo gráfico que está aí no mapa. Mas vocês vão saber utilizar esse símbolo. E aí na letra A, vocês vão me dizer é, a direção geográfica de cada área de planejamento, de cada área administrativa da cidade. Áreas administrativas são essas áreas de planejamento, 1, 2, 3, 4 e 5. Vocês vão me dizer para que direção geográfica fica cada uma, né? E vocês vão depois, na B, dizer em qual bairro da cidade vocês moram. Se esse mapa estiver ruim, quando eu botar lá no PDF para vocês, vocês podem dar o zoom, aproximar, fica mais fácil de visualizar. E depois na letra C, vocês vão dizer em qual direção geográfica, né, utilizando a Rosa dos Ventos, em qual direção geográfica fica o seu bairro, se situa o seu bairro. Beleza, galera? Então, hoje é isso, tá? Um abraço aí, tchau, tchau.